Boa tarde, quarto ano. Hoje a nossa aulinha é de ciências e nós vamos falar de seres vivos microscópicos. O que são isso? Seres vivos microscópicos. Eles são seres vivos muito pequenos que não enxergamos a olho nu. Nós não conseguimos ver sem o auxílio de um microscópio. Vamos olhar aí essa imagem de um móvel? Então podemos ver que ela está coberta de poeira. Então nessa poeira há muitos seres vivos microscópicos. Esses seres vivos, eles podem ser encontrados em diversos locais. Por exemplo, em objetos, na água, no solo e até mesmo nas plantas e animais. Lembra que eu acabei de falar que para a gente conseguir ver esses seres vivos microscópicos, nós precisamos da ajuda de um microscópio? Pois é. Preste bastante atenção que a gente vai observar essa imagem aí, olha aí. Mas o que é um microscópio? Um microscópio são equipamentos que ampliam várias vezes a imagem do que vemos. Ou seja, ela aumenta de tamanho, aumenta o tamanho daquilo, permitimos a gente enxergar com detalhe aquilo que não conseguimos ver apenas com nossos olhos. E essa imagem aí ao lado, elas nos fazem perceber como é a poeira vista com o aparelho microscópico. Assim é possível identificar de fato o que não é possível, o que não era visível, o que não é visível, porque com o microscópio ele amplia de tamanho, então a gente observa tudo que a gente não pode ver a olho nu. Então esse aí é a imagem de um ácaro, tá vendo essa imagem aí? Mas além dos ácaros, existem outros seres vivos microscópicos, como bactérias, fungos e protozoários. Vamos falar das bactérias, tá? Vamos falar agora das bactérias, mas eu queria que antes de falarmos de bactérias, eu queria falar também sobre o quê? Sobre células. Então, o que são células? As células, elas são as unidades que ajudam nas estruturas e no funcionamento dos organismos vivos. Como as bactérias, que elas contêm apenas uma célula. Então, elas são chamadas unicelulares, por conter apenas uma célula. E outros são os seres humanos, que possuem várias células, e são chamados de pluricelulares. Então, como eu falei acima, as bactérias são seres vivos formados apenas por uma célula. E geralmente não são observados a olho nu. Um conjunto de várias células, elas formam uma colônia. A colônia é um grupo de células que pode ser visto a olho nu. Vamos observar aí essa imagem aí. Olha, aqui nessa vermelhinha, estão vendo aí? Ela é uma placa com meio de cultura. O meio de cultura, ela é uma mistura que contém todas as substâncias necessárias ao desenvolvimento e multiplicação das bactérias. Então, elas crescem ali e se multiplicam. Cada um desses pontinhos roxos aqui, elas representam uma colônia de bactéria. O corpo de um ser humano, ele apresenta grande quantidade de bactérias. Mas vocês de casa acham que as bactérias se associam apenas para o aspecto negativo? O que vocês acham? Que a bactéria ela só nos faz mal ou também ela nos ajuda no organismo? Ela ajuda no nosso organismo? A resposta é não. Ela também é para o aspecto positivo, ela não só é para o aspecto negativo. Então, essa imagem, por exemplo, ela pode ser encontrada no intestino de um ser humano saudável e auxilia na produção de vitamina e auxilia também na digestão e na absorção de nutrientes. Elas estimulam a defesa do nosso organismo. Como eu falei, elas fazem bem para o nosso organismo. Algumas bactérias, elas são utilizadas na indústria. Então, veja bem. Olha a imagem. Então, algumas dessas bactérias são utilizadas na indústria, como eu disse, elas são utilizadas para a produção de alimentos.
como aqueles leites fermentados que vocês conhecem, Yakult, o Chamito, até mesmo os iogurte. Eles são feitos de uma bactéria chamada lactobacillus. Eu sei que vocês já viram nas propagandas falando que eles são feitos com lactobacillus vivos, que são feitos para o bom funcionamento do nosso intestino. Então, essas bactérias são usadas na indústria, tá? Elas são utilizadas para a produção de alimentos. E também tem outras bactérias que são utilizadas pelas indústrias farmacêuticas, que são para a produção de medicamentos, tá? E agora vamos observar essas laranjas. Veja bem, ela está completamente normal, ela está aparentemente saudável, tá? E a outra, vocês observam que ela está no estado de decomposição, tá? E nesse processo aí, nós chamamos que ela está morfada, que ela morfou. A gente tem essa mania de falar, a laranja morfou, tá? Porque ela está no processo de decomposição. Então, essa matéria orgânica que está se decompondo, ela é transformada em nutrientes. E elas retornam ao ambiente. E esses nutrientes, eles podem ser absorvidos pelos seres vivos, como as plantas. Como vimos, as bactérias, elas têm grande importância para o ambiente e para todos os seres vivos. Mas algumas podem ser prejudiciais ao ser humano. Como? Porque elas causam doenças. Porque tem umas bactérias que nos causam doenças. E tem outras que é bom para o nosso funcionamento, para o funcionamento do nosso organismo, né? Então, umas são maléficas e outras benéficas. Então, tem umas que causam doença, como tétano, meningite, cólera, tuberculose. Vocês observam que aí no livro ele fala um pouco sobre a cólera. Bem, a cólera é causada por uma bactéria e a infecção ela ocorre quando o ser humano ingere água ou qualquer alimento contaminado pelo embrião colérico. Os sintomas são dor abdominal, que são dor na barriga, né? A diarreia, o vômito. O vômito, juntamente com a diarreia, eles podem levar a pessoa a um estado de desidratação. E esse estado de desidratação, ele pode levar até a morte, porque ele evolui. Então, se deixar ele evoluir, ele causa a morte de um ser humano. Como devemos prevenir? Então, para prevenir a cólera, devemos ter bastante cuidado, como a higienização das mãos, antes da alimentação, depois o uso do banheiro. Como hoje em dia a gente tem que lavar sempre as mãos, né? Tá sempre nos higienizando, como a gente tem falado hoje na mídia, que a gente tá usando bastante álcool em gel quando a gente não tem água e sabão para estar lavando as mãos. Não é isso? Então vamos ter bastante cuidado, né, com a higiene pessoal, principalmente nesse momento que estamos passando. Bem, a gente precisa beber somente água filtrada ou fervida e lavar os alimentos muito bem, tá? Principalmente hoje com o que estamos vivendo, com o momento que estamos vivendo. Chegar qualquer embalagem, você tem que higienizar tudo. Tudo que for consumido, tudo que chegar à nossa casa, ao nosso lar. Então agora vamos falar um pouquinho sobre os dentes, né? Vamos falar da higiene pessoal. Então todos nós sabemos que o consumo de doce em excesso e a má escovação dos dentes, eles causam cárie dentária. O que é a cárie? É uma lesão no dente. É como se o nosso dente tivesse machucado. Ela é causada por uma substância produzida por bactéria. E essas bactérias, elas se alimentam do açúcar que estão nos alimentos que, quando a gente ingere. O que fazemos para não termos cárie? É diminuir o consumo de doce e bebidas açucaradas, como refrigerante, não é isso? Então a gente precisa escovar bem os dentes ao acordar e após ingerir qualquer tipo de refeição, principalmente antes de dormir. E também frequentar o dentista regularmente. É importante manter, né, a higiene bucal. Tá sempre usando creme dental, enxágue antibucal e fio dental. Para as crianças, a gente usa, né, o creme dental infantil, mas para os adultos, nós podemos usar já
para pessoas adultas, tá certo? Que tem para prevenir a cárie. Então agora nós vamos aí para a nossa próxima página. Vamos falar agora sobre fungos, que são outro tipo de seres vivos microscópicos. Os fungos, eles são seres vivos encontrados em ambientes e em alimentos disponíveis. Muitas vezes os fungos, eles são formados por grupo de células que podem ser observados a olho nu, como a gente está vendo aí nessa imagem. Tá vendo como o que dá nos pães? E como a gente está vendo aí nessa imagem, os cogumelos. Olha essa imagem aí, ó. Preste bastante atenção. Essa imagem é de pão de forma, tá vendo? Pão de forma, tá? Olha como tá aí, olha os cogumelos. Vamos falar agora um pouco sobre os fungos, o que eles nos causam. E também tem outros tipos de fungo, que são formados também por apenas uma célula, como essas leveduras aí, ó. E que podem ser só observados também com auxílio só de um microscópio, que são essas daqui. Os fungos, eles são muito importantes para o ambiente e são utilizados de diversas maneiras pelos seres humanos. Então, vamos falar agora um pouquinho deles. O primeiro exemplo que nós temos é o etanol, que é utilizado como combustível. Ele é produzido pela fermentação da cana-de-açúcar. Esse processo, ele é realizado por leveduras. E nesse processo, esses seres vivos microscópicos, eles consomem os açúcares presentes na cana-de-açúcar, liberando álcool e gás carbônico, formando assim o combustível etanol. Muitos carros hoje, eles vêm sendo abastecidos com etanol. O segundo exemplo é na produção do queijo gorgonzola, que é utilizado um fungo, e esse fungo, Penicillium roquefort, que é responsável pela coloração, né, desses pontinhos aí, olha só. Esses pontinhos são fungos. Esse meio azul esverdeado, isso aí são fungos. E ele é responsável também pelo sabor apurado que esse queijo tem. E esse é um sabor dos queijos muito apreciado, justamente pelo gosto peculiar que ele tem. Bem interessante, né? Então, os amantes de queijo dizem que esse queijo é excelente. Então, como nós vimos, nós temos muitos fungos que beneficiam o ser humano. Mas a gente também precisa tomar cuidado, porque alguns podem ser prejudiciais ao nosso corpo, causando infecções, como as micoses. Vocês estão vendo aí? Essa unha é uma unha com micose. Ela está infeccionada por fungos. Nesse caso específico, aí olha só. Essa micose, ela ocorre nos pés. E é causada por fungos. Aí a unha fica fraca, ela fica com manchas, ela pode até cair, né? Ou formar uma casca mais grossa. Os fungos também são utilizados na produção de medicamentos como a penicilina. A penicilina, ela surgiu pelo escocês, o bacteriologista Alexander Fleming. Ele estudava maneiras de combater as bactérias que causavam infecção. E por esse acaso, ele fez uma das maiores descobertas no século XX. Essa descoberta dele foi de uma forma acidental. Como assim? Ele esqueceu algumas de suas placas de cultura de bactérias sem tampa. Por causa do contato com o ar atmosférico, essas placas elas foram contaminadas por fungos, o Penicillium notatum. E após alguns dias, o bacteriologista ele percebeu que na região próxima ao fungo, as bactérias não conseguiam se desenvolver. E após muitos estudos, Fleming ele descobriu que o fungo ele produzia uma substância que matava diversos tipos de bactéria. Essa substância ela recebeu o nome de penicilina e foi o primeiro antibiótico da história. Então, o bacteriologista divulgou sua descoberta em 1929, mas a penicilina ela só foi produzida em laboratório no ano de 1938. A penicilina ela foi muito utilizada na Segunda Guerra Mundial.
salvando milhares de soldados feridos. Então, graças ao antibiótico descoberto por Alexander Fleming, algumas doenças como pneumonia, sífilis e tuberculose deixaram de ser fatais. Então, Fleming, ele persistiu em seus estudos. Isso foi essencial para que o primeiro antibiótico fosse descoberto, ajudando assim a salvar milhares de vidas. Então, nós sabemos, né? Não podemos desistir, nós devemos ser sempre persistentes em tudo que formos fazer. Agora iremos falar sobre protozoários. Os protozoários são seres vivos unicelulares, ou seja, formados apenas por uma célula. Na maioria das vezes são seres vivos microscópicos, mas algumas vezes podem ser vistos a olho nu. Eles são encontrados em diferentes locais do ambiente, como nos copos de água, como está nessa imagem, no solo, nos seres vivos e na matéria orgânica que já está em decomposição. Além de servir de alimento para muitos seres vivos, alguns protozoários também eles habitam parte do sistema digestório de animais, como vacas e cupins. Os protozoários, eles ajudam a digerir a celulose. O que é celulose? É um tipo de açúcar encontrado nas plantas. Como eu falei, assim como as bactérias e os fungos, os protozoários também podem causar doença nos seres humanos, como a malária e a doença de Chagas. Então, agora vamos falar sobre a prudência e o consumo de antibióticos, tá? Vamos falar da ação dos antibióticos no tratamento de doenças bacterianas, ou seja, doenças causadas por bactérias. Nessa imagem aí, vocês podem ver um menino chamado Gabriel indo até o médico, que é uma doutora, acompanhado de seu pai, porque ele está com dor de garganta. A doutora receita para ele um antibiótico, que vai agir exatamente na bactéria específica. A função do antibiótico é inibir a reprodução das bactérias, ou seja, impedir que elas continuem infeccionando. No caso do Gabriel, aí é a garganta. Os antibióticos, eles causam a morte das bactérias. Eles foram criados para isso. Cada infecção por bactéria exige um tempo específico de tratamento. Então, um antibiótico específico para o tratamento. E cada um leva um tempo determinado para o tratamento. Ou seja, os dias que precisa ser tomado esse antibiótico podem variar de 5 a 15 dias. Ou, se houver necessidade, de mais. Para a gente comprar um medicamento antibiótico, precisa de receita médica. Precisa de muita cautela para ser ingerido, para se tomar um antibiótico. E algumas vezes a prescrição médica, ela pode estar, vamos dizer assim, errada. Como assim? Porque às vezes aquele antibiótico ele não vai agir naquela infecção. Ele não vai servir para aquela determinada infecção. E as bactérias ali vão continuar se proliferando, ou seja, vão continuar aumentando, vão continuar infeccionando aquela região. Então, é muito importante alertar que só pode consumir medicamentos que sejam indicados por um médico e com supervisão de um adulto. E a automedicação em tomar remédio sozinho é muito perigosa, tá? Então, meus amores, muito cuidado. Então, vamos responder às nossas atividades. Beijo grande e até a próxima aulinha.